E aí galera, boa tarde. Estamos aqui começando mais uma semana, certo? Nossa semana de avaliações terminou muito bem, por sinal. Eu queria começar aqui dando os parabéns, tá galera? Porque eu gostei muito dos trabalhos que vocês enviaram, trabalhos de arte, de religião, de educação física, foram muito bons. Eu até me arrependi de não ter começado a fazer isso antes, tanto que agora, a partir de agora, nós vamos fazer mais esse tipo de coisa, tá certo? Só avisando, eu ainda não vou passar as notas, tá? Para vocês, eu passo elas possivelmente amanhã, porque tem alguns colegas que não conseguiram terminar ainda a avaliação de religião, né, que é a notinha de religião, não conseguiram terminar ainda as notinhas de educação física, artes e algumas das outras. Por isso, opa, tudo bem? Por isso, eu só vou enviar amanhã as notas, tá? Mesmo que alguém não conclua hoje, amanhã eu já envio para todo mundo a notinha, um resumozinho de como foi, lá com a nota de português, de história, de geografia, de arte, de religião e de educação física, certo? Só avisando isso logo aqui pra gente começar. Mas ó, gostei muito, muito mesmo, né? Muitos vídeos foram muito interessantes, muito engraçados, bom demais, parabéns para vocês. Mas vamos lá, começando aqui nossa aulinha de religião, né? Como toda segunda-feira, pra gente começar bem com uma reflexão. E para hoje eu trouxe aqui mais um daqueles livros da coleção. Agora esqueci o nome da coleção. A gente vê daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, a coleção Viver e Aprender. E o livro de hoje se chama Respeitar. Só dizendo logo no começo o que eu quero de vocês. Nós vamos ler o livro. Quando acabar o livro, tem aqui algumas perguntinhas, né, no próprio livro, e vocês vão fazer pra gente um resumo, tá? O que é um resumo, galera? Tem muita gente que confunde, ó. Resumo é você, depois que lê o livro, tá com a história toda na cabeça, você vai tirar a história da cabeça e escrever com as suas palavras, tá bom? Lembrando, o que vocês vão fazer hoje? Nós vamos ler esse livro. Nós vamos ler só metade, né? Porque ele é meio grande. Vamos ler metade hoje, metade na próxima segunda. Nós vamos ler ele e vocês, com a história na cabeça, vão criar um resumo do jeitinho que vocês lembrarem e responder as questõezinhas que tem aqui no final. Mas vamos lá, vamos começar. O livro chama Respeitar. Primeira história chama Respeito pela Natureza. Júlia, Márcia e Tatiana são amigas inseparáveis. Elas fazem todas as atividades da escola juntas e depois sempre há um motivo para ficarem na casa de uma delas. Nos dias de atividades extras da escola, elas participam de todas e foi na saída de uma aula de ginástica olímpica que Júlia percebeu um cheiro muito ruim. Cheiro horrível. Parece que alguém esqueceu de fechar o lixo. Aqui a cara das meninas. Aí passando, ó, estão em cima de uma ponte, ó, elas olham. Acho que não é lixo, é o rio que passa perto da escola, responde Tatiana. Então não é um rio, é um lixo, afirma Márcia. E ao passarem por uma ponte do rio ficam admiradas. Olhem quanta espuma, diz Tatiana. Até parece ter cor, mas o cheiro... Estou vendo peixes mortos, informa Márcia. Sim, e mais lá embaixo estou vendo um monte de garrafa de plástico e até um fogão dentro da água, completa Júlia. Gostaria de saber de onde vem essa espuma colorida, né? Um espumazinho que tem lá. Quando chegam, ó, passam-se alguns dias e as meninas até não falaram mais no assunto. Uma noite, porém, Tatiana vê uma reportagem na televisão sobre a poluição do rio. Surpresa, fica sabendo que as pessoas que moram perto estão ficando doentes por causa disso. Então se lembra de quando ela e as amigas sentiram um cheiro ruim. O pai dela comenta: as pessoas não respeitam a natureza e jogam lixo e esgoto no rio. Um dia desses passamos por aquela ponte e vimos espuma colorida, peixes mortos e um monte de lixo, fala Tatiana. Tatiana falando com o papai. E quando chove, o rio enche. Esse mesmo lixo que vimos volta para nossas ruas e casas. O pai de Tatiana aproveita para ensinar mais sobre o respeito pelo meio ambiente. Está surpreso com o interesse da filha pelo assunto. Minha filha, o problema da água é o assunto mais sério quando falamos de natureza. Você e suas amigas viram que nem os peixes conseguem viver nela. Imagine que nós a usamos para tudo, até para beber. Olha só, né? Ou seja, um rio que passa lá pela comunidade está muito sujo e isso causa doença nas pessoas, faz mal para a população. Olha só, continuando. Não sabia que bebíamos daquela água suja, fala Tatiana. Ela é tratada com produtos químicos para ficar limpa, mas é necessário deixar todo o rio limpo. No dia seguinte, as três amigas comentam assustadas e surpresas que todo mundo usa a água do rio.
Nunca pensei que usássemos a água daquele rio, diz Tatiana. Vocês lembram da aula de biologia, quando a professora falou em medir a quantidade de coliformes fecais na água? Só vamos fazer isso na 5ª série, lembra Márcia. O que é isso? Quis saber Júlia. É a quantidade de esgoto que tem na água, responde a amiga. Acho que podemos fazer a nossa parte, diz Tatiana. Em seguida, a aula começa e as meninas levam o assunto do respeito pela natureza à professora. Contam o que viram no rio, da reportagem na televisão e da conversa de Tatiana com seu pai. Elas querem saber mais. A professora está satisfeita ao ver que seus alunos de 8 anos estão entendendo o que é certo e o que é errado. Todos devem fazer sua parte. O lixo deve ser tratado e cada casa, cada fábrica, cada condomínio deve enterrar seu esgoto para que ele não vá ao rio, continua a professora. Como? Pergunta Márcia. Há pessoas que estudam para saber como tratar corretamente a natureza. Os governos e todos nós devemos seguir as orientações delas para que a água nunca acabe. Minha mãe disse que muito lixo pode ser reaproveitado. Ela separa tudo. Tem gente que vive de juntar e vender para reciclar. Conta o colega de óculos sentado na primeira carteira. Se não tomarmos os cuidados necessários, no futuro não haverá mais água limpa sobre a terra. E sem água não há vida de nenhuma espécie, finaliza a professora. Opa, e aqui tem uma imagem, ó, daquelas lixeirazinhas de material reciclável. Onde aqui a amarelinha de papel, a vermelhinha de plástico e a verdinha de vidro. E aqui, ó, continuando, criança educada. Aqui, pera, só conferir um negocinho aqui, gente, rapidinho. Pera aí. Pronto, ó. Vamos parar essa leitura de hoje por aqui, depois dessa história do rio, certo? E tem aqui as seguintes perguntinhas, ó. Criança educada. Você acha que criança pode respeitar a natureza? Vocês vão responder essa. Questão 1. Questão 2. Márcia, Tatiana e Júlia levantaram a questão. Muita gente pode aprender com elas? O que vocês acham? E você, o que você sabe sobre o respeito à natureza? São essas 3 perguntinhas só, tá, pessoal? Vocês vão responder o que você acha de criança respeitar a natureza, se pode respeitar, ou se não precisa, é preocupação para os adultos. Se muita gente pode aprender com isso, da Márcia, da Tatiana e da Júlia, essa questão que elas levantaram, né? E o que você sabe sobre respeitar a natureza. Lembrando, galera, às vezes uma coisinha pouca que a gente fez faz a diferença. Às vezes a gente deixar de jogar um lixo no chão e levar um lixo para uma lixeira já faz a diferença. Imagina, se todo mundo fizesse assim, não ia ter rua suja, não ia ter tanto lixo espalhado e o mundo ia ser muito mais limpo, né? Além de poluir muito menos o meio ambiente. E claro, se todo mundo jogasse o lixo no lugar certo, também ia ter muita menos poluição nos rios mesmo. Tem gente que joga lixo no rio, como ela falou, aí tinha fogão nesse rio delas. E claro que isso é um livro, mas a gente sabe que existem rios poluidíssimos de verdade, né? Tem tanto um caso aqui no Brasil, que é um rio muito famoso, que é o rio Tietê, que é muito poluído, e tem um caso lá na Inglaterra, que é o rio Tâmisa, que ele era tão poluído quanto o Tietê, mas hoje já conseguiram salvar o rio. Depois de muitos anos mesmo, limpando e cuidando, o rio hoje é limpinho. Já tem peixe, o pessoal pode nadar, né? Mas antigamente era muito poluído. Ai, né? Era esgoto, era coisa horrível nesse rio o tempo todo. Aí assim, vocês vão responder essas 3 perguntinhas. Tem também isso aqui, ó. Certo, tratar o esgoto e produzir pouco esgoto. Errado, não é problema meu. O rio é tão grande, nunca vai faltar água, ó. Se todo mundo pensar assim, não é problema meu, outra pessoa cuida, ninguém nunca vai resolver nada. Se todo mundo fizer um pouquinho, aí como ele falou, tentar evitar jogar lixo. Claro que por aqui não tem muito essa questão da coleta, mas vamos dizer que tenha, que tivesse, né? A gente saber separar o lixo para as pessoas que coletam, poder ter uma renda, poder ajudar a cuidar mais do planeta, né? Seguinte, pessoal. Depois dessa leitura que nós paramos aqui, nós vamos fazer essas 3 questõezinhas aqui de cima, tá? Essas 3. E a quarta você vai fazer um resumo. Você, com as suas palavras, com o que tiver na sua cabecinha, você vai fazer o resumo desse livro, tá bom? Vou mandar no grupo também para vocês poderem ler melhor, ler por conta própria. E por hoje é só. Obrigado por terem assistido, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão para pensar um pouco sobre a questão de cuidar do meio ambiente, né? Não poluir. E, com certeza, no futuro vocês vão ser pessoas que realmente se preocupam com isso e cuidam bem, né, gente? Não vão ser gente que sai jogando lixo na rua, poluindo tudo, poluindo os rios. Vão ser gente que tem uma consciência melhor. Semana que vem a gente continua falando disso. Mas, por enquanto, respondo as 3 questõezinhas e façam a questão 4, que é o resumo, e mandem para mim.
Amanhã, pessoal, eu mando as notas tudo certinho pra vocês e valeu!